Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Ok, hoje, olha, a gente vai mergulhar num daqueles princípios que, parece simples, né? Mas mexe com a gente de um jeito especial. Exato. Vem daquele clássico dos clássicos, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso, do Dale Carnegie. E o foco de hoje é o capítulo 3 da parte 3. A ideia central olha, é contraintuitiva. Se errar, reconheça o erro imediatamente e com ênfase. Parece fácil na teoria, né? Falar é uma coisa. Pois é, admitir um erro e ainda, com entusiasmo, é complicado. Mas a nossa missão aqui é justamente entender por que essa atitude, que parece ir contra o instinto, pode ser, na verdade, super eficaz, sabe? A gente vai usar o próprio livro, cheio de histórias ótimas. É um princípio poderoso, sem dúvida. A instrução é essa mesmo. Se errar, reconheça o erro imediatamente e com ênfase. A psicologia por trás disso é que é fascinante. Como assim? Quando a gente admite a falha rápido, assim, de cara, antes mesmo que o outro aponte o dedo, a gente meio que tira o poder da crítica dele, sabe? Ah, tipo, tirar munição antes do ataque. Exatamente, tira o vento das velas, como se diz. A pessoa que vinha armada para te acusar, de repente fica sem ter o que atacar. E o mais curioso é que muitas vezes ela até passa a te defender. Muda a dinâmica toda. E o Carnegie não enrola, ele já começa com uma história dele mesmo, que é hilária e muito clara. Ele conta do bulldog dele, o Rex. A história do parque, essa é clássica. Ele gostava de passear com o Rex no Forest Park, que era um parque enorme, tipo uma floresta perto da casa dele. Só que ele deixava o Rex solto, sem coleira, sem focinheira, o que era proibido. Claro que isso uma hora ia dar problema, né? Com certeza. Um dia ele tá lá passeando e, pá, dá de cara com o guarda montado, com aquela cara de poucos amigos. O guarda, claro, deu aquela bronca. Disse que era proibido, que o cachorro podia morder um esquilo, sei lá, uma criança. Carnegie, pego no pulo, prometeu que não ia fazer mais. Sim, senhor, não vai acontecer de novo. Prometeu, mas... Como ele mesmo diz, nem ele, nem o Rex gostavam da focinheira. Resultado, pouco tempo depois, tá ele lá de novo, Rex correndo feliz, livre, solto. Ah, não! E quem ele avista vindo na direção contrária? O mesmíssimo guarda. E para piorar, o Rex, na maior inocência, corre na direção do cavalo do guarda. Nossa senhora, aí a situação ficou preta. Total, era a cena perfeita para multa e sermão. Mas aí vem a genialidade do Carnegie. Antes que o guarda pudesse abrir a boca, ele já foi falando. Senhor policial, o senhor me pegou em flagrante. Sou culpado, não tenho desculpas nem álibis. O senhor me avisou semana passada que se eu trouxesse o cachorro aqui de novo sem coleira e focinheira, o senhor me multaria. Ele se declarou culpado de tudo. E aí que tá a mágica, né? O guarda, que provavelmente estava pronto para exercer a autoridade, talvez até com certo prazer, né? Ficou completamente sem ação. O Carnegie já tinha feito o trabalho de acusação. Exato. Então, para o guarda manter aquela sensação de importância, a única saída que restou foi ser generoso. Magnânimo, compreensivo. E foi exatamente o que aconteceu. O guarda mudou o tom na hora. Bem, sei que é uma tentação deixar um cachorrinho como esse correr um pouco por aqui. Ele chegou a dizer que um cãozinho daquele tamanho provavelmente não faria mal a ninguém. Olha só, o próprio guarda minimizando a infração que ele devia punir. É incrível. É quase cômico, né? Imagina se o Carnegie tivesse tentado discutir. Ah, mas ele é bonzinho, não tem ninguém por perto. Com certeza a conversa seria outra e a multa garantida. A admissão rápida e enfática virou o jogo completamente. É como se ele tivesse roubado o papel de acusador, forçando o guarda a ser o defensor. Mostra como assumir a responsabilidade pode, de forma meio paradoxal, nos colocar numa posição melhor. E essa tática não vale só para encontro com guarda no parque, né? O livro traz outro caso muito bom, o do Ferdinand E. Warren, um artista comercial. Ah, sim.
Ele tinha um cliente que o livro descreve como petulante e rabugento. Aquele tipo difícil que parece ter prazer em achar defeito. Complicado lidar com gente assim. E a situação era tensa. O Warren tinha entregado um trabalho meio... Às pressas. Isso. Aí o cliente ligou super irritado, reclamando de alguma coisa e mandando o Warren ir lá no escritório dele na hora. Warren já foi esperando pior, né? Aquela chuva de crítica, mas em vez de preparar a defesa, ele decidiu aplicar o princípio. Exatamente. Chegou lá, o cliente já começou a reclamar. Antes que a coisa esquentasse, Warren tomou a frente e disse algo tipo: "Senhor fulano, se o que o senhor diz é verdade, a culpa é minha e não tem desculpa. Faço desenhos para o senhor há tanto tempo que já devia saber melhor. Tô muito envergonhado com isso." Ele se antecipou com uma autocrítica ainda mais forte. Nossa, que estratégia! E o cliente? A reação foi surpreendente. Imediata. Ele começou a defender o Warren. Disse algo como: "Sim, o senhor tem razão, mas, afinal, não é um erro tão grave assim. É só..." Que doido! O cliente defendendo o fornecedor. Pois é, mas o Warren não parou, continuou se criticando. Qualquer erro pode custar caro, qualquer erro é irritante. Ele estava determinado a se culpar mais do que o cliente poderia. Chegou a oferecer refazer todo o desenho por conta própria. Uau! O fascinante aqui é como Warren, ao exagerar na autocrítica, não só desarmou o cliente, mas fez o cliente sentir a necessidade de minimizar o problema para equilibrar as coisas, sabe? Ele controlou a conversa, se colocando como o maior crítico do próprio trabalho. E aí que a coisa fica realmente interessante, né? O resultado foi inacreditável. Conta aí. O comprador, completamente sem jeito, com tanta autocrítica, não só minimizou o erro, como passou a elogiar o trabalho como um todo. Disse que era só uma alteração pequena, que o erro não tinha causado prejuízo. Não acredito? E para fechar com chave de ouro, convidou o Warren para almoçar, pagou a conta e ainda deu outra encomenda para ele. Quem diria, né? Se culpar com tanto entusiasmo podia render almoço grátis e mais trabalho. É a prova de que essa abordagem pode reverter situações que pareciam totalmente perdidas. É impressionante. Tem mais um exemplo prático no livro, né? O do Bruce Harvey. Dando salário integral para um funcionário que estava de licença médica e não devia receber. Ah, sim. E quando ele percebeu, viu que ia ter que descontar do próximo pagamento, certo? Exato. O funcionário concordou em devolver, mas pediu para parcelar, o que era justo. Só que para autorizar o parcelamento, o Harvey precisava do ok do supervisor. E aí que morava o perigo. O supervisor tinha fama de ser explosivo. Pavio curto, o cenário perfeito para dar ruim. Harvey podia ter tentado empurrar a culpa para a contabilidade, para o RH. Opções não faltavam, mas ele escolheu o caminho direto, inspirado por Carnegie. Foi lá na sala do chefe, explicou o erro e foi claro, a culpa foi inteiramente minha. E a reação inicial do chefe foi a esperada, começou a procurar culpados. Ah, isso é culpa do pessoal, foi a contabilidade que errou. Tentando tirar o dele da reta. Mas o Harvey se manteve firme, repetindo: "Não, o erro foi meu." Ele não deixou a responsabilidade sair dele. Insistiu algumas vezes. Até que o chefe olhou para ele e disse: "Está bem, a culpa é sua, agora resolva isso." Simples assim. O problema foi resolvido, sem prejudicar o funcionário e, o mais importante, o Harvey relatou que se sentiu muito bem, né, por ter agido com integridade e percebeu que ganhou o respeito do chefe. Exatamente. É notável como, mesmo numa situação tensa, com um chefe difícil, a honestidade direta e a assumir a responsabilidade não só resolveram a questão prática, mas fortaleceram a imagem e a autoconfiança do Harvey. Sugere que essa vulnerabilidade de admitir o erro pode ser, na verdade, uma demonstração de força, não é? É isso aí. E o Carnegie toca num ponto psicológico importante. Ele fala que existe um certo grau de satisfação em se ter a coragem de admitir o próprio erro. É um alívio, sabe? Uhum. Libera a tensão da culpa, elimina a necessidade de ficar criando defesa, justificativa, aquela energia que a gente gastaria argumentando, negando. Fica livre. É como tirar um peso das costas. Faz todo sentido.
É como ele fala de um jeito bem marcante. Qualquer tolo pode tentar defender seus erros, e a maioria dos tolos faz isso, mas reconhecer os próprios erros eleva a pessoa acima da multidão e lhe dá um sentimento de nobreza e exaltação. É uma atitude que, além de desarmar o outro, parece nos conectar com um senso maior de integridade. É profundo, né? Muito. Mas será que isso vale até em situações de pressão máxima? Tipo, liderança militar, por exemplo? Carnegie argumenta que sim. E traz um exemplo histórico, assim, fortíssimo. A atitude do general Robert E. Lee depois da carga de Pickett em Gettysburg, o momento crítico da Guerra Civil Americana. Nossa, essa passagem é de arrepiar. A carga de Pickett foi aquela ofensiva desesperada, sangrenta dos confederados contra as linhas da União. Carnegie descreve a cena. A bravura dos soldados, o fogo inimigo, as bandeiras. Mas foi um fracasso total. Uma derrota que marcou o começo do fim para o Sul. Depois de uma catástrofe militar dessas, o natural, o esperado, seria o comandante culpar os subordinados, a falta de recurso, a informação errada, o azar. Tinha muito bode expiatório ali para Lewis. Mas ele escolheu outro caminho, né? Completamente diferente. Ao encontrar os sobreviventes, exaustos, feridos, derrotados, Lee cavalgou até eles e disse palavras que ficaram para a história. Tudo isso foi culpa minha. Eu, e somente eu, sou responsável por esta derrota. Uau! Ele assumiu a responsabilidade total e restrita. Se a gente pensa no quadro geral da liderança, isso é um exemplo de caráter, assim, extraordinário. Admitir um erro com consequências tão devastadoras, num ambiente militar onde culpar o outro é quase regra, mostra uma nobreza, uma força moral muito rara. Ele chegou a oferecer a renúncia, não foi? Sim, ofereceu a renúncia ao presidente confederado, sugerindo que nomeassem alguém mais jovem e mais capaz. Essa disposição em assumir a culpa, em vez de diminuir a autoridade dele, acabou solidificando o legado dele como um líder de imensa integridade. Impressionante. E essa força de admitir o erro parece que funciona até em culturas diferentes, né? Tem a história do pai chinês no livro. Ah, sim. Contada por um aluno do Carnegie em Hong Kong, o Michael Chung. É a história de um homem de meia idade na turma dele que estava afastado do filho há muitos anos. O pai tinha tido problema com ópio no passado, mas já estava recuperado. E o problema era a tradição, né? Segundo a cultura chinesa, o mais velho não toma a iniciativa para reconciliar, mas o jovem é que tem que procurar o pai. Exatamente, mas o pai sentiu uma saudade enorme do filho e dos netos que ele nunca tinha conhecido. Ele estava nesse dilema, o desejo de reencontrar versus o peso da tradição. No começo ele ficou naquela, né? Apegado à ideia de que o filho devia respeito, que ele tinha que esperar, mas aí ele ouviu sobre o princípio do Carnegie admitir o erro rápido e com ênfase, e algo mudou nele. Na semana seguinte, ele voltou para a aula e contou que tinha decidido. É um pouco tarde para admitir rapidamente, mas posso admitir enfaticamente. Eu errei com meu filho. Talvez seja uma desonra para mim, como o mais velho, pedir perdão a um jovem, mas eu errei e sou responsável para admitir isso. Nossa, que coragem! Quebrar uma tradição assim. Muita coragem. E isso levanta uma questão importante sobre como esses princípios de interação são universais, né? A admissão sincera de uma falha parece tocar em algo fundamental, que vai além das normas culturais. A turma aplaudiu ele. E deu certo! Deu. Na aula seguinte, ele contou que tinha procurado o filho, admitido os erros, pedido perdão, e foi perdoado. Estava finalmente construindo uma relação com o filho e conhecendo os netos. A honestidade, a humildade da admissão abriu uma porta que a tradição mantinha fechada. Incrível como funciona em contextos tão diferentes. E ainda tem o caso do Elbert Hubbard, o escritor. Ele tinha opiniões fortes, recebia crítica, carta raivosa. Como ele lidava com isso sem arrumar briga? A técnica do Hubbard era bem astuta. Quando ele recebia uma carta muito agressiva, em vez de rebater cada ponto, sabe o que ele fazia? O quê? Ele respondia, concordando em parte, dizia algo tipo, olha, pensando bem sobre o que eu escrevi, hoje em dia nem eu mesmo concordo inteiramente com tudo aquilo.
Minhas opiniões mudam, evoluem. Sério. Sério? Ele agradecia a pessoa por trazer aquela perspectiva, se mostrava aberto a repensar e muitas vezes até convidava a pessoa para conversar pessoalmente se ela estivesse passando pela cidade dele. Terminava a carta de forma super amigável. Que abordagem! Desarmava completamente o crítico, imagino. Totalmente. E tinha o poder de transformar um opositor em alguém, talvez não um amigo, mas alguém mais simpático à figura dele. Então, o que tudo isso quer dizer no fim das contas? Parece que a lição fica clara, né? Quando a gente tem certeza que está certo, a arte é persuadir com tato, com gentileza. Exato. Mas quando a gente está errado, e vamos ser sinceros, isso acontece bem mais do que o nosso ego gosta de admitir. Com certeza. Acontece o tempo todo. Aí a estratégia mais inteligente, e talvez a mais corajosa mesmo, é reconhecer o erro. E não de qualquer jeito. Tem que ser rápido e com entusiasmo. É, de fato, uma ferramenta surpreendentemente poderosa. Sem dúvida. E os exemplos mostram que essa abordagem não só tende a gerar resultados externos positivos, tipo acalmar conflitos, construir pontes, ganhar respeito, até fechar negócios inesperados, como também pode ser libertadora para a gente, internamente. Alivia aquele peso da defensividade, né? Exatamente. Carnegie fecha o capítulo com aquele provérbio antigo que resume tudo. Brigando, você nunca consegue o suficiente, mas cedendo, você consegue mais do que espera. Admitir o erro é essa forma de ceder inteligente, então, que abre caminho para resultados melhores do que a briga traria. Perfeito, é isso. Então, recapitulando o princípio 3 da parte 3 de Dale Carnegie. Se errar, reconheça o erro imediatamente e com ênfase. Uma orientação simples de entender, mas que exige, uma boa dose de humildade e coragem para colocar em prática. Exige mesmo. Não é fácil. Mas pode ser realmente transformador no jeito como a gente lida com as nossas interações. Fica aí a reflexão, né? Em que situaçãozinha recente, talvez, admitir um erro pudesse ter mudado o final da história. Talvez valha a pena testar essa abordagem, quem sabe começando pequeno no dia a dia. É um bom exercício para se fazer. Olha, conversar sobre essas ideias aqui nesse formato é muito legal, ajuda a gente a absorver os pontos principais rapidinho. Mas claro, ler o livro mesmo, aí a profundidade é outra, né? Com mais detalhe, mais nuance, o contexto todo do Carnegie. Com certeza. A leitura completa enriquece muito mais. Esse clássico na estante ou no e-reader. Vale demais. É um livro para a vida. Gente, queremos agradecer imensamente a companhia de vocês nessa análise. Foi um prazer desvendar juntos essas histórias e a sabedoria que tem nelas. Foi ótimo, como sempre. E se você gostou da nossa conversa e ainda não faz parte aqui da nossa comunidade, se inscreve aí no canal, deixa aquele like para dar uma força para a gente chegar a mais pessoas e ativa o sininho de notificações, né, para não perder nenhuma das nossas futuras discussões. Isso aí, pessoal. Ajuda bastante. E podem ficar ligados porque a análise do próximo capítulo de como fazer amigos e influenciar pessoas já está sendo preparada, está no forno. Logo, logo a gente volta com mais nesse nosso encontro. Até a próxima, pessoal! Até mais, gente!